Bom, pessoal, tendo em vista as dificuldades na solução do problema das forças de vínculo na partícula do fio gigante, decidi gravar esse vídeo rápido aqui só para mostrar para vocês a solução. Acho que fica mais fácil, tá? Então, eu já deixei pronto aqui um esquema de como a gente resolve esse problema, tá? Depois vocês olhem esse documento para vocês entenderem que eu tenho o sistema, então uma partícula presa ao fio, o vetor R que determina a posição dessa partícula. Eu tenho sistemas de referências aqui, R chapéu e θ chapéu, o peso que está na direção vertical para baixo, tá? E a gente vai usar como coordenadas generalizadas aí o θ e o R. Então eu primeiro escrevo o vetor posição, né? Nesse sistema polar eu tenho que R, vetor, vai ser R, né? A distância da partícula até a origem na direção R chapéu, e aí eu posso determinar a velocidade fazendo a derivada, lembrando que tanto R quanto R chapéu dependem do tempo, por isso que aparece esse termo adicional, R θ ponto, que é a velocidade na direção angular aqui, θ chapéu, tá? Bom, com isso eu posso calcular a energia cinética, meio de m vezes o módulo da velocidade ao quadrado, então tem esses dois termos, e o potencial, como a força está orientada para baixo aqui, o potencial vai ser, né, menos a integral da força, então vai ser para cima, positivo. Então mg y, e aí o y nesse referencial está aqui, é a projeção no eixo da y aqui, tá? Então mgr seno de θ. Com isso eu posso escrever a lagrangiana, né? A lagrangiana vai ser a energia cinética menos a energia potencial. Então eu tenho isso. Para facilitar depois a nossa análise, eu deixei escrito aqui os versores, né? Tanto os versores R e θ, faltou um chapéuzinho aqui, tanto os versores R e θ em termos das coordenadas retangulares I e J, quanto o vetor J em termos das coordenadas R e θ. Tá? Então eu escrevo esses dois, posso manipular e determinar o J, e com isso eu tenho a minha força, que é a força aplicada, como sendo menos mg na direção J, e o J é seno de θ na direção R mais cosseno de θ na direção θ. Então, olhando para a primeira coordenada generalizada, R, eu tomo a derivada com relação à velocidade generalizada, tem aqui mr, né? Esse termo está aqui, e depois eu tomo a derivada com relação à coordenada generalizada. Então eu tenho esse termo e esse termo, a derivada com relação a R desse termo e esse termo que aparece aqui. As equações de Lagrange determinam então que eu preciso da derivada no tempo desse termo que está aqui, né, do momento generalizado. Então eu tenho mr dois pontos menos esse termo que está aqui, que aparece. Então essa é a primeira equação de movimento. A segunda equação de movimento vai ser dada pela derivada no termo da derivada da Lagrangiana com relação a θ ponto, lembrando que tanto R quanto θ são funções do tempo. Então eu tenho o primeiro termo que leva em consideração a dependência do θ com o tempo, e esse segundo termo que leva em consideração a dependência do R. Então tem 2mr, r ponto, θ ponto, e aí menos a derivada do θ com relação à coordenada generalizada θ, mgr cosseno de θ, tudo isso igual a zero, tá? Então esse seria a resolução do problema, essas seriam as equações de movimento desse problema, certo? E aí eu pedi para que a gente determinasse quem que é a força de vínculo, né, desse sistema. Então para isso, eu escrevo a força total. A força total vai ser massa vezes a aceleração, então a aceleração vai ser R, dois pontos na direção R, mais R θ ponto na direção θ. Tá? Então essa vai ser a aceleração. Eu posso usar as equações de movimento para determinar mr, né? Se eu voltar aqui, ó, mr vai ser mr θ ponto ao quadrado menos mg seno θ. E mr θ dois pontos, que eu vou precisar depois, que é esse termo que aparece aqui, ó, basta eu dividir a equação de movimento para θ com relação a r. E aí com isso eu consigo escrever
essa expressão para a força, que tem então essas quatro componentes, né? mr θ ponto ao quadrado menos mg, tá? Não é my aqui não, é só mg seno de θ na direção r, 2mr ponto θ ponto menos mg cosseno de θ na direção θ. Já a força aplicada é o peso, e é a mesma que a gente já tinha escrito aqui, tá? A força de vínculo vai ser a força total menos a força aplicada. E, como a gente pode ver, esses termos aqui, deixa eu mudar de ferramenta, esse termo aqui cancela com esse termo que está aqui, e esse termo que está aqui cancela com esse que está aqui. Sobra somente dois termos. Esse primeiro termo que está aqui, ó, mr θ ponto ao quadrado, na direção R, é o que a gente conhece como aceleração centrífuga, né? É o termo de força centrífuga, porque R θ ponto ao quadrado nada mais é do que aceleração centrífuga. E também surge uma aceleração tangencial aí, ó, mr ponto θ ponto, que depende então da velocidade. E é interessante que essa força que aparece aqui, ela é uma força que aparece somente no referencial do, do fio, tá? Do fio girando. Por quê? Porque a gente considerou a aceleração dessa forma que está aqui. Então, essa é a chamada força de Coriolis. Né? Então, ela é super interessante, porque a gente pode, por exemplo, provar que a Terra está rodando, determinando a força de Coriolis sobre um pêndulo. Isso acontece quando a gente faz análise em termos de referenciais que estão girando, que é o caso, por exemplo, do fio. Então, eu tenho essa força. E aí é interessante que a gente pode olhar para algumas situações limites, e para isso, vamos fazer algumas considerações. Por exemplo, vamos considerar que o fio gira com a velocidade constante, θ ponto igual a ômega, de tal forma que o θ dois pontos é zero. Certo? Com isso, eu posso voltar à equação de movimento para esse termo e escrever R em função dos parâmetros aqui. Né? Então, se eu voltar lá, eu vou ter que dividindo todo mundo por n aí, tá? Fazendo aquela primeira derivada. Aqui eu já posso pôr ômega, né? Θ ponto. Ômega mais g r cosseno de θ igual a zero. Então, com isso, eu posso escrever o r ponto, que é a velocidade na direção r, como sendo g sobre ômega cosseno de θ. Tá? Então, ou seja, a velocidade aí depende do ângulo, né, que eu tenho. Mas por que eu faço isso? Porque agora eu posso ir para a expressão da força que está aqui e olhar alguns casos. Porque o R ponto, quando θ for zero, né, então eu tenho aqui cosseno de zero, então o R ponto, cosseno de zero é 1, então o R ponto é G sobre ômega. Tá? Quando θ for π sobre 2, eu tenho que o R ponto é zero, tá? Porque o cosseno de zero de π sobre 2 é zero. Disso tudo, eu posso, por exemplo, olhar para a força, vou manter agora aqui, que a força, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho dois termos. Então, quando θ é igual a zero, eu tenho aqui m r ao quadrado, ômega, desculpa, não tem r ao quadrado, é mr ômega ao quadrado na direção radial, menos esse termo que depende de r ponto, certo? Então, o que aparece aqui é um g sobre ômega, o ômega cancela, né, com esse θ, então sobra aí mg, certo? Depois,
Na verdade, eu não fiz, deixa eu até fazer isso aqui antes. Antes de fazer essa análise, a gente pode voltar para o... Fica mais fácil a gente voltar para o referencial cartesiano, tá? Aí a gente consegue fazer isso com um pouco mais de cuidado. Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui e voltar para o referencial cartesiano, lembrando que eu conheço as expressões tanto para R quanto para θ, tá? Então, essa força aí, se eu escrever em termos do referencial cartesiano, lembrando que R, chapéu, é cosseno de θi mais seno de θj, e o θ chapéu é seno de θ menos seno de θ na direção I, cosseno de θ na direção J, essa força ela pode ser escrita em termos de 4 termos. Tá? Fica o seguinte, fica mr ômega ao quadrado, já colocando, né, velocidade angular, cosseno de θ mais mr ponto ômega seno de θ, tudo isso, nossa, esse m está parecendo ômega, na direção I, tá? Mais, vou por outro termo aqui embaixo, mr ômega ao quadrado, seno de θ, menos mr ponto ômega cosseno de θ na direção J. Tá? Então eu só mudei os versores, então por isso que aparecem esses 4 termos, tá? Organizando, né, lógico, juntando os termos. Aí sim, a gente pode olhar para a força para essas condições, né? Porque quando o θ igual a zero, o que eu tenho? Primeiro que eu tenho que esse termo desaparece e esse termo desaparece, né? Então, θ igual a zero, eu tenho os termos que desaparecem, então a força aí ela vai ser igual a m r ômega ao quadrado na direção I menos mr ponto ômega, que é esse termo que aparece aqui. Agora, o r ponto a gente já tem, quando θ igual a zero, é g sobre ômega. Tá? Então fica g sobre ômega, cancela, sobra um mg na direção j. Já para θ igual a π sobre 2, essa força ela vai ser dada por mr ponto na direção, ômega na direção I, né, que é esse termo que aparece aqui, porque o cosseno é zero, mais mr ômega ao quadrado na direção J, que é esse termo que aparece aqui. Mas, mais uma vez, eu tenho que, para θ igual a π sobre 2, esse termo aqui é zero. Então, essa força ela passa a ser somente mr ômega ao quadrado na direção J. O que isso significa? Esse primeiro caso aqui significa o seguinte, supondo que eu tenha a partícula, o fio está aqui, ó, que o ângulo é zero, né? Então o fio está na direção J. Então a partícula, ela experimenta o quê? Na direção X, que é essa para cá, né? Ó, X está para cá e o Y está para lá, tá? Na direção X, na direção Y, eu tenho uma força centrífuga. Então eu tenho aqui uma força centrífuga. Certo? Agora, o que está agindo aqui é o peso. Então o peso puxa para baixo. Se o peso puxa para baixo, aparece então esse termo que é a força tangencial. Acho que devido às escolhas, não sei se tem alguma coisa, não sei como se não trocaram, mas tudo bem. Se o peso está para cá, a força está para lá. Então, a menos desse sinal que está me estranhando, mas vamos supor que o fio esteja girando, né? Então, eu tenho aí essa força, que é a força normal, conforme eu tinha dito para vocês. Agora, na hora que o fio está na vertical, como a gente não considerou atrito nessa jogada toda, o que acontece é o seguinte, né?
eu não tenho força, porque o peso vai puxar esse cara, certo? Para baixo. O peso puxa esse cara para baixo. E eu tenho uma força centrífuga somente nessa direção, então aparece aí uma força centrífuga. Eu não tenho força na direção I, justamente porque eu não tenho essa força normal, tá? Então era isso que eu tinha comentado com vocês. Agora, se a gente olhar, por exemplo, e aí fica para que vocês estudem, se a gente olhar, por exemplo, no referencial da partícula, o R2 pontos no referencial da partícula, eu preciso fazer ele em função da derivada no tempo de do R ponto, que é aquele que a gente tem lá no começo do problema. Isso aqui vai me dar uma expressão com vários termos, tá? Porque esse cara ele depende de R, θ, R chapéu e θ chapéu. E todos esses termos têm derivadas no tempo. Então isso aqui vai me dar uma expressão. Em função de MR e tal. Na hora que eu substituo nessa expressão, eu posso até colocar ela aqui para vocês, tá? Se eu colocar essa velocidade, ou seja, em relação ao referencial da partícula, essa derivada aí, né, esse R dois pontos, ele é uma expressão do tipo, ó, R dois pontos menos R ponto θ ponto quadrado na direção R mais 2R ponto θ ponto na direção mais, né, tem mais um termo, R θ dois pontos na direção θ. Então, notem que aparece dois termos extras na aceleração, que é esse cara que está aqui e esse cara que está aqui. Esses dois termos extras, eles surgem para compensar a força fictícia, a força de Coriolis que vai aparecer. Então, se eu substituir a expressão, né, por exemplo, escrever a força aplicada, a força total, é igual a mr, dois pontos, substituir as equações de movimento e, a partir daqui, calcular a força de vínculo, né, no referencial da partícula, vejam que ela vai dar zero. Por quê? Eu estaria calculando a força de vínculo que a partícula faz nela mesma. Lembrando que a força de vínculo é uma força que a partícula, que o fio faz sobre a partícula e a reação é que isso explica até o sinal daqui, né? Porque essa é a força que a partícula faz no fio. Se a força que a partícula faz no fio, porque é o peso dela, a força que o fio faz na partícula é para cá, tá? Então por isso desse sinal, então tá tudo certinho. Pensando e raciocinando junto com a resolução, tá? Então a força no referencial da partícula, ou seja, a força que ela faz sobre ela mesma é zero. Tá? Então, ou seja, a gente tem uma descrição bem completa desse sistema, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza, pessoal? Estudem, refaçam esse exercício, olhem todas essas condições, tá?